cedo la parola al giudice Rubens Casera. Grazie. Boa tarde a todas e todos. Não vou usar falar italiano, porque isso representaria um ato de tortura. Eu defendo os direitos humanos para todos e todas, até para o Bolsonaro. Preparei aqui um texto, mas eu estou aqui pensando em não lê-lo, até porque eu comecei a elencar a quantidade de sintomas da pós-democracia no Brasil, e o texto ficou inicialmente com 50 páginas, eu reduzi um pouco, só para o caso Lula tem umas 30, então eu vou pedir licença então, depois eu disponibilizo o texto, quem quiser pode ter acesso, vou mais tecer algumas considerações rápidas, até para permitir o debate, que me parece o ponto culminante desse tipo de encontro. Então, a minha proposta vai ser levantar 3 hipóteses e discutir um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre elas. A primeira hipótese é que o Brasil hoje está fora dos marcos do Estado Democrático de Direito. A segunda é que hoje o Brasil é um dos principais laboratórios desse novo modelo que une neoliberalismo e ultra-autoritarismo. Da mesma maneira que o Chile, após o golpe que derrubou Salvador Allende, foi um laboratório das práticas neoliberais, daquilo que nós poderíamos chamar de neoliberalismo clássico, hoje o Brasil, após o golpe que derrubou Dilma Rousseff, é uma espécie de laboratório desse novo neoliberalismo ultra-autoritário. E a terceira hipótese é que esse modelo não poderia ter sido colocado em prática sem a adesão do Poder Judiciário. Então, basicamente, são essas três questões que eu queria discutir. Então, se o Estado Democrático de Direito, esse tipo ideal que surgiu no pós-guerra, como uma espécie de resposta normativa à barbárie, se caracterizava pela existência de limites rígidos ao exercício do poder, de qualquer poder, hoje nós podemos falar em uma pós-democracia, em um Estado pós-democrático, no sentido de que esses limites desapareceram. Um Estado pós-democrático que se caracteriza pela ausência de limites ao exercício do poder, em especial do poder econômico, e por uma reaproximação sem paralelo entre poder político e poder econômico. A expressão pós-democracia surge com o cientista político Colin Crunch para dar conta de um fenômeno que era um modelo no qual aparentemente havia democracia, havia eleições, as instituições funcionavam, mas que no fundo as decisões políticas não eram mais tomadas pelo povo, em nome do povo, e passavam a ser tomadas pelas corporações econômicas. Um exemplo do Brasil e de vários outros países parece demonstrar que esse conceito do Colin Crunch tem que ser aumentado, tem que ser ampliado. A minha intuição diz que a principal marca da pós-democracia é, de fato, a ilimitação. Essa lógica de que tudo pode para o capital, que tudo pode em nome do mercado, que todos os limites, inclusive os direitos e garantias fundamentais, podem ser vistos como obstáculos ao mercado, podem ser vistos como obstáculos à eficiência repressiva do Estado e, assim, descartados. Isso produz uma série de modificações, de transformações
de mutações, tanto no Estado, quanto nas instituições públicas e privadas, e também nos indivíduos. A partir dessa lógica da imoderação, dessa lógica de que vale tudo, de que pode tudo, nós estamos criando um novo subjetivismo que é ou perverso ou paranoico ou psicótico. Perverso quando a pessoa sabe da existência dos limites e viola esses limites para gozar. Psicótico quando ele sequer tem introjetado a existência desses limites. E isso só é possível, a pós-democracia só é possível a partir daquilo que Foucault já chamava de racionalidade neoliberal. Hoje, o neoliberalismo, mais do que um modelo econômico, mais do que um conjunto de teorias, tem que ser entendido, para ser bem entendido, como uma racionalidade, um modo de ver e atuar no mundo, uma verdadeira normatividade que faz com que tudo e todos sejam percebidos como objetos negociáveis, como mercadorias, algumas com mais valor, outras com menos valor, o que explica em grande parte a seletividade que o Rafael Valim mencionava. Aquela questão de que aos amigos do mercado se permite, aos inimigos do mercado o mesmo fato não é permitido. Essa racionalidade neoliberal que gera o que o Zessé, na parte da manhã, chamou de dominação cultural, que implica também num processo de dessimbolização, no qual os valores democráticos, vou citar o exemplo da jurisdição criminal, e aproveitando para citar as lições do professor Ferraioli, os valores da jurisdição democrática, liberdade e verdade, por exemplo, passam a ser desprezáveis, passam a ser negociáveis, como eu vou demonstrar daqui a pouco a partir do caso brasileiro. E essa racionalidade neoliberal, essa dessimbolização, faz com que, por exemplo, cada pessoa passe a ver o outro como um concorrente, como um inimigo a ser destruído. Por quê? Porque essa racionalidade neoliberal segue a normatividade do mercado, segue a lógica da concorrência. Então, acaba qualquer possibilidade, por exemplo, de consciência de classe, de união dos oprimidos contra o opressor. Porque cada pessoa se vê como um empresário de si. Como alguém que olha para o outro, que às vezes está tão ferrado quanto ele, mas vê no outro um concorrente. Alguém que disputa o mercado. Isso para não falar numa verdadeira captura normativa do Estado, das instituições e desses indivíduos. Até a produção de leis passa a ser condicionada por essa lógica do mercado, por tratar tudo como algo que deve gerar lucro ou que pode ser deixado de lado sempre que não interessar para esse fim. Segundo ponto. O Brasil hoje é o que o Chile foi após o golpe contra Salvador Allende, após a ascensão do Pinochet. E, em certo sentido, o que a Grécia foi há pouquíssimo tempo também. São 3 laboratórios diferentes. Primeiro, o laboratório da aplicação das políticas neoliberais clássicas, Chicago Boys e etc., que depois foi exportado para todo mundo, em especial para os Estados Unidos de Reagan e para a Inglaterra de Thatcher. O que aconteceu na Grécia? A Grécia foi uma outra experiência neoliberal, uma experiência na qual
o país, a soberania do país, ela é controlada, ela é atingida a partir da dívida. A dívida, ao contrário do exército do Pinochet, foi utilizada para obrigar a Grécia a ficar de 4 para o Eurogrupo. A Grécia, naquela ocasião, por tentar ou por apontar para mudanças nada revolucionárias, mas por uma tentativa de racionalização da relação do país com a Europa, ela foi vítima de um verdadeiro processo de aniquilação da soberania. A soberania da Grécia foi substituída pela soberania dos credores da Grécia. E no Brasil, a questão passa fortemente pelo Poder Judiciário. No Brasil, nós temos um exemplo muito importante e significativo, no qual, mais uma vez, o autoritarismo é colocado a serviço do mercado, é colocado a serviço do neoliberalismo. Alguns têm falado em fase fascista ou neofascista do neoliberalismo, mas, na realidade, me parece que a distinção não é bem por aí. Me parece que essa falta de limites típica da pós-democracia faz com que todo instrumental autoritário possa ser utilizado tranquilamente a serviço do mercado. Esse novo neoliberalismo, e isso é curioso, e por um aspecto de uma engenhosidade muito interessante. Esse novo neoliberalismo, ele nasce da crise do neoliberalismo clássico, que é vendida como uma crise da democracia representativa. Só abrir um parênteses. Uma democracia representativa na qual é permitido às empresas, a título de, abre aspas, liberdade de expressão, fecha aspas, condicionar todo o processo eleitoral, desde contribuições, pagamentos de campanha, produção de subjetivismo pelos meios de comunicação de massa e outros exemplos. Mas vamos lá. Então, esse neoliberalismo, que produz efeitos de desagregação dos laços sociais, de demonização da política, de rivalidade e concorrência, de criação de inimigos imaginários, de desestruturação do Estado, ele depois volta com uma outra casca, dessa vez autoritária, dizendo: todos aqueles problemas que foram criados por essa democracia representativa, por essa ideologia de respeitar direitos demais. Não por acaso, no Brasil, existiram manifestações populares no qual pessoas iam carregando faixas com dizeres do tipo: pelo direito de não ter direitos. Ou pela volta da ditadura militar. E coisas do tipo. E aí a genialidade. O neoliberalismo cria um problema e cria também uma solução, que é um neoliberalismo autoritário. Daí, entre nós, não tem muita diferença, do ponto de vista econômico, entre Bolsonaro e Fernando Henrique Cardoso. Para citar o exemplo da França, entre Le Pen e Macron. Os dois são neoliberais, só que um tem uma casca, um verniz democrático. E aí, esse tipo de político que explora o autoritarismo, ele vai se aproveitar, do que já foi dito aqui, do ressentimento e da cólera contra o sistema tradicional. E vai vender uma resposta que é antissistema. Então, Bolsonaro, no Brasil, depois de 30 anos como deputado, se apresenta como não político, como representante do antissistema. É uma retórica muito forte. Por isso, Macron, na França, se apresenta também como não político, como técnico. Tudo
intimamente ligado a essa ideologia neoliberal que vai substituir o político pelo técnico apolítico, ou não ideológico, o que é talvez o cúmulo da ideologia. Apesar de toda ideologia se caracterizar por não assumir o que é, o não político é talvez o político mais tradicional que a gente possa encontrar nos dias de hoje. No caso brasileiro, por que o Bolsonaro e não outros políticos que também adotariam a agenda neoliberal? Acho até que o Bolsonaro não era o candidato preferido do sistema. Agora, o Brasil é um país fortemente lançado em uma tradição autoritária. E, em certo sentido, hoje no Brasil também são os detentores do poder econômico que exercem o poder político, com todas as consequências que, por exemplo, no livro dos Poderes Selvagens do professor Ferraioli, ele menciona. Como é que se dá a corrupção? A corrupção dos tolos, né, para usar a expressão do Gessé. Aquela corrupção pequena que todo mundo fica lá de olho arregalado. Como é que se dá essa corrupção, tradicionalmente? O detentor do poder econômico pega lá, pega o dinheiro e dá para o detentor do poder político. Vai lá, faz uma lei ou faz uma medida no meu interesse. Hoje, se o detentor do poder econômico é também o detentor do poder político, não precisa nem disso. Ele vai lá e faz a lei que interessa aos seus investidores, ao seu grupo, às vezes a sua própria empresa. Então, caminhando para o fim aqui, o judiciário no Brasil se tornou isso. Homologador das expectativas de mercado e um órgão, um instrumento de controle das populações indesejáveis, os pobres e os inimigos políticos desse projeto neoliberal. Então, nós temos o encarceramento em massa da população pobre no Brasil e nós temos a perseguição política a líderes políticos, a líderes de movimentos sociais que se colocam contra esse ideal neoliberal. O Brasil tem a quarta, caminhando rapidamente para a terceira maior população carcerária do planeta, enquanto o discurso dos meios de comunicação de massa é o discurso de que no Brasil vigora a impunidade. Evidentemente, é uma aplicação seletiva do sistema penal. Aliás, a seletividade é uma característica do sistema penal em todos os locais do mundo. No Brasil, a pretexto de se combater essa corrupção dos tolos, se corrompeu o sistema de direitos e garantias fundamentais, sem que ninguém, ou pouquíssimas pessoas, tenham percebido. Sem gerar uma revolta popular, as pessoas foram abrindo mão dos direitos, por quê? Porque estão colonizados por essa racionalidade neoliberal que vê direitos e garantias como obstáculos a serem afastados como causa da impunidade. 3 processos deixam bem claro esse controle do inimigo político através do sistema de justiça. O processo mensalão, chamado processo mensalão, ação penal 470, no qual, só para citar um rápido exemplo, obedecendo aqui o prazo fixado pela mesa, houve uma declaração famosa para produzir uma condenação na qual se dizia: não há prova segura, mas a doutrina me autoriza a condenar. Uma declaração de uma ministra do Supremo Tribunal Federal, que na época era assessorada por um juiz que depois ficou muito conhecido. Sabem quem? Sérgio Moro. Era o assessor do Supremo Tribunal Federal na época desse voto. O segundo processo, que passa pelo Poder Judiciário, também como exemplo dessa adesão à pós-democracia, como sintoma da pós-democracia, é o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Um impeachment no qual nem abstrato, nem a própria acusação, nem a imputação que era feita a ela era de crime de responsabilidade. Algo que o Poder Judiciário poderia ter dito: olha, não pode ter esse processo, não é porque eu estou julgando no lugar do Congresso, é porque não há, em abstrato, o fato atribuído a ela não é crime de responsabilidade. Mas o impeachment se deu também sem gerar maiores repercussões no seio social.
E o terceiro exemplo é a Lava Jato, que na realidade não é um processo, é um complexo de processos, dos quais em muitos deles ocorre uma enormidade de atipicidades e ilegalidades que quando a gente conta fora do país, as pessoas não acreditam. Você conversa com as pessoas e diz, olha, aconteceu isso no Brasil. Você está brincando. Aconteceu aquilo no Brasil. Você está brincando. Não, o juiz que condenou antes praticou um crime contra o réu. Vazou uma conversa telefônica. E ele continuou julgando? Continuou. E o tribunal disse que podia? Disse. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Agora é importante também dar nome aos bois, eu vou encerrar agora, juro, dando nome a um dos bois desse processo, que é o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. E vou fazer isso citando duas declarações de dois juristas antes dele assumir esse ministério, que, segundo vozes de dentro do governo, o convite para que ele assumisse esse ministério se deu antes, enquanto ele ainda era juiz, de vários casos envolvendo o presidente Lula. O que deixa a questão ainda mais grave, isso não é aprovado, mas há quem diga. Então a gente levanta a hipótese, mas pode ser que não tenha sido, mas de qualquer maneira o fato de aceitar um convite posterior do grande beneficiado com a condenação e inelegibilidade do ex-presidente Lula, é no mínimo algo de uma profunda imprudência e algo que a gente poderia dizer como não republicano. Bem, como eu estou com pressa aqui, eu não vou encontrar entre 40 páginas que eu tinha aqui a declaração, mas eu queria citar um voto do ministro Gilmar Mendes, quando, em outro processo, antes da Lava Jato, quando no Brasil ainda tinha uma preocupação, pelo menos com uma aparência de respeito aos direitos e garantias fundamentais. Isso foi em 2010. Abre aspas. O juiz é órgão de controle no processo criminal. Tem uma função específica. Ele não é sócio do Ministério Público e muito menos membro da Polícia Federal, do órgão investigador, no desfecho da investigação. A prisão preventiva não pode e não deve ser utilizada pelo poder público como instrumento de punição antecipada. Depois ele ainda diz, o juiz que se arroga de autoridade ímpar, absolutista, acima da própria justiça, conduzindo o processo ao seu livre-arbítrio, atua como se fosse um bandido e por aí vai. Tudo isso, na pós-democracia, é esquecido. Basta lembrar, por exemplo, que na pós-democracia, a delação virou uma prova que impressiona até o nosso campo. Pessoas do nosso campo dizem, teve uma delação. Quando o que nós temos ali é um negócio envolvendo a verdade, que deixa de ser verdade, passa a ser informação, uma mercadoria, uma mera positividade. E do outro lado, a pessoa querendo se livrar da prisão. Prisões muitas vezes decretadas ao arrepio da lei. Em linhas gerais era isso. Muito obrigado, gente.